Senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia, os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Bom, em 2018, essa casa, na relatoria de Cristóvão Buarque, ia votar, e foi arquivado por ele, um projeto da minha autoria de escola sem partido. E naquela ocasião, Vossa Excelência fez um decreto como governador e faz uma justificativa no seu decreto de escola com partido e escola sem partido, com textos absolutamente significativos, tipo o que está no seu decreto. Assegura que todos os professores, estudantes, funcionários são livres para expressar os seus próprios pensamentos e opiniões, sejam elas políticas, religiosas ou culturais. É uma pena. Ministro Flávio, o senhor disse, então vamos lá, que prendeu 400 CACs e que essas armas são desviadas por isso. O senhor prendeu 400 marginais, que se tornaram CACs. Porque o indivíduo que tem crime, vocês fizeram um cruzamento, o cara que tem crime, cometeu crime e se tornou um CAC para poder cometer crime, ele é marginal, ele é bandido. Eu presidi CPI da pedofilia, prendi padres e pastores, nenhum era padre nem era pastor, se valeram da batina e da Bíblia para cometimento de crimes. Como desarmar a sociedade, Vossa Excelência já colocou. Então, já que o tempo é tão curto, eu quero saber como Vossa Excelência vai fazer para desarmar as organizações criminosas. Vossa Excelência, na última aparição, disse que se o PL 2630 não for aprovado na Câmara, ou seja, 513 senadores, que representam uma parte significativa da sociedade brasileira, 81 senadores, e Vossa Excelência afirma que o MJ e o Supremo fará. Nós vivemos um ativismo judicial nesse país, galopante já há muitos anos. Vossa Excelência diz que o MJ fará. Um departamento do MJ, onde, pergunto Vossa Excelência, que foi parlamentar e é parlamentar, é um senador. Onde fica o papel? Pergunto eu, da Câmara Federal, ou se é obrigado a concordar com tudo com o governo vigente, ou então se judicializa e o Supremo resolve, e chamo a atenção do presidente dessa casa, do presidente Pacheco, para saber até que nível ele se ofendeu. Porque o meu raciocínio é muito lógico. Se tudo que for votado não passar, como diz, se não for aprovado 2630, faremos, o Supremo fará, isso está combinado com o Supremo, isso está correto com o Supremo. Então eu concluo dizendo, desarmar o cidadão de bem, Vossa Excelência já disse como fazer. Agora eu quero saber como desarmar as organizações criminosas. Eu quero fazer aqui um apanhado, e não me leve a mal, é uma forma até de desabafar o que é que a população tem sofrido, especialmente as mais pobres, em favelas do Rio de Janeiro, com o domínio do tráfico cada vez maior, por causa da praticamente impossibilidade dos policiais trabalharem no Rio de Janeiro. Então, eu queria começar a pedir à mesa que coloque aqui os slides, por favor. E eu pediria só que o fotógrafo aqui nos desse um pouquinho de licença, que eu queria que os senadores vissem o que eu vou apresentar aqui agora, porque é importante para o ministro e para os senadores também conhecerem um pouquinho da realidade do Rio de Janeiro. Esse é um mapa, ministro,
feito por uma ONG chamada Fogo Cruzado. O Rio tem um aplicativo chamado Fogo Cruzado, para que as pessoas saibam onde está tendo fogo, tiroteio em tempo real. O que está de azul é o que, em tese, é dominado por milícias, o que está em vermelho, dominado por traficantes do Comando Vermelho, e as outras cores, traficantes de outras facções. O próximo, por favor. Ali, em vermelho, é o Complexo da Maré, uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. À esquerda ali é o berço do Comando Vermelho, onde ele foi gerido, onde ele foi idealizado no Complexo do Alemão. Locais onde a polícia tem grandes dificuldades de entrar. Então, para concluir, presidente, nos últimos 5 anos, ministros, nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores de uma DPF 635 como essa o fazem com base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes, porque a polícia não consegue fazer o combate da forma como deveria ser, e o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio, porque miliciano está se associando a traficante. Isso é perigosíssimo. E com a presença de líderes de facções criminosas de todo o Brasil no Rio de Janeiro, o senhor imagina o know-how do mal com que essas pessoas vão sair do Rio de Janeiro e voltar para os seus estados de origem. Então eu queria sinceramente que o senhor refletisse junto ao seu partido PSB, que é o autor dessa ação. Vou direto ao assunto. Acho que eu não preciso nem me apresentar, que o ministro já deve saber quem eu sou, apesar de no início dizer que não sabia nem que eu existia. Vamos lá. Eu vou falar sobre o dia 8 de janeiro e eu tenho acompanhado as entrevistas do ministro, que ele diz que um dos fatos é que ele não tem controle sobre a Força Nacional. E aqui, no artigo 4º, fala o seguinte: o ministro da Justiça exercerá a supervisão dos órgãos da administração federal, direta e indireta, integrantes ou vinculados ao Ministério, mediante aos atos de orientação, coordenação e controle das atividades de cada qual, com o apoio dos órgãos centrais. O seu objetivo central é garantir o direito político, o direito da segurança pública e do devido cumprimento da Constituição. É uma integração entre os Estados federativos e a União, passando a prestar apoio aos órgãos de segurança federais, estaduais e do Distrito Federal, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso precise da Força Nacional. Bom, eu já deixei claro, vou só reforçar aqui, que o relatório da ABIN, a qual tive acesso e conseguimos fazer a quebra do sigilo dele, logo vai estar aí para toda a sociedade ver. Ficou muito claro que, em momento algum, o relatório cita a possibilidade de uma manifestação pacífica. Pelo contrário, ela é super detalhista, desde o dia 2, 3, 4, 5, 6, dando até a NTT e a inteligência da Polícia Rodoviária Federal, monitorando junto com a ABIN. E esse documento diariamente chegava para o GSI e para o Ministério da Justiça, a qual reportava ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então, no gabinete à tarde, uma hora o senhor fala que esteve, outra hora fala que não esteve, que agora é fake news, e eu depois vou mostrar um vídeo. E no vídeo você diz, é palavra tua, de que você realmente estava lá, levou 20 e poucos minutos para chegar, mas se contradiz quando disse que tinham poucas pessoas subindo a rampa. Se tivesse poucas pessoas, por que então sair num domingo? Bom, eu estou falando, acho que é para a parede. Presidente, se o senhor puder me dar mais um tempo, porque o ministro não está prestando atenção. Ele não está prestando atenção, a pergunta é para ele. Ô, senador, vamos avançar. Eu estou sendo rápido com as perguntas, mas o ministro nem por educação está prestando atenção. Não, o ministro estava consultando aqui a mesa. Se ele não puder conversar com o presidente, só quer que ele fique... Mas então que conversa no intervalo, presidente. Já que o tempo foi pego ali... O pessoal da situação, não vamos tumultuar isso aqui, não. Não, eu estou sendo... Porque aqui não é CPMI ainda.
Vamos lá, eu só queria retomar o Não, tempo. eu gostaria que o e senhor que o ministro fizesse uso prestasse do seu... atenção. Não, ministro. Ah, não é para prestar atenção? Amigo, o senhor vai falar ou o senhor está querendo chamar a atenção? Porque Não. isso não é normal. Claro que não é Nós só normal. ficar chamando a atenção do ministro, ficar chamando o Se ele presidente, está o senhor aqui, fale... se ele está aqui à ele está ouvindo disposição você, para Marcos. Ele está nossas ouvindo, ele apenas perguntas... se dirigiu ao presidente Bom, rapidamente. Ele não vamos está deixando de recuar ouvir, não. para eu Por poder favor. continuar as perguntas? Siga. Vamos, é porque eu estou lendo. Eu estou lendo. Aí não dá, amiga. Deixa eu te... Quem está criando tumulto aqui são vocês. Vamos lá. Então, no gabinete que o senhor teve à tarde, no seu gabinete, você deixa claro que você olhou tudo, viu toda a movimentação, que eram poucos manifestantes. Por ser poucos manifestantes, você não se preocupou, mas na outra entrevista disse que quase teve um infarto. E aí depois disse que estava reportando ao presidente Lula sobre tudo que estava acontecendo, e o relatório da ABIN cita isso também. Bom, a Força Nacional foi dispensada no dia anterior, e como também a Guarda Presidencial e todas as outras unidades, como a Polícia de Choque do DF, para então poder fazer a prevenção, porque no relatório da ABIN, não tem como o senhor dizer que não teve acesso, em nenhum momento era citado que a manifestação seria pacífica. A todo momento era dito que teria a depredação e a tentativa de tomar o poder. Bom, então nós temos aqui a questão da parada dos ônibus, enganar idosos e idosas, dizendo que era para levar para a rodoviária, entraram no ônibus, colocaram esse pessoal no ônibus e levaram todo mundo para o galpão da Polícia Federal. Eu estive lá pessoalmente, mas ninguém aqui esteve lá pessoalmente. Bom, e o relatório do interventor Ricardo Capelli, em momento algum, quando ele concluiu, ele citou ministros e presidente. E aí, de cara, eu trabalho com isso há 30 anos, eu sabia que ele estava tentando blindar ministros e presidentes. Mais um minuto para o senhor. Vamos lá. Não. Eu vou. Senhor presidente. Ó, então eu quero, então, para poder só encerrar, porque como ele sempre diz que esteve, não esteve, teve infarto, quase não teve infarto, não pediu a Força Nacional porque não foi solicitada, e etc. Toda hora se contradizendo, eu queria que pudesse botar o vídeo. E aí eu quero encerrar com 1 minuto... olha, gente... Eu já lhe dei 1 minuto. Então. Eu já lhe dei 1 minuto. Não, eu não sei nem o tempo Presidente, que quando que teve foi. aqui o presidente do Banco Central, Flávio. o senador ficou 20 minutos aqui fazendo palestra. Flávio, um pouquinho mais de tolerância. nós temos um orador aí. Senhor presidente, são segundos o Vou vídeo. lhe dar 1 minuto. Vai, senhor, Se puder passar o vídeo. Calma. Por favor, vamos passar. Vai. Senadora. Peraí, Lisiane, vamos garantir a palavra. Vai, Lisiane. Isso. Pode passar. Não, ele tem... Chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio. Pronto, tá bom. Para não perder Podemos tempo. Não fazer era nem isto, esse isso, vídeo ótimo. aqui, porque eu mostrava a imagem do número de pessoas que estavam subindo a rampa. Senador, E o senhor coloca a questão do presidente, tinha Conclua. ciência. Conclua. E eu sempre disse isso para todos vocês, desde o dia 9 de janeiro. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui no SPMI, eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI, e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça, André Mendonça não, o Anderson Torres, porque o Anderson Torres nem aqui no Brasil estava, e o ministro, o G. Dias, que todo mundo dizia que não sabia de nada, apareceu nas imagens. Daqui a pouquinho, gente, questão de tempo, vocês vão ver imagens do ministro Flávio Dino também nas instalações durante Senador Marco Duval. o período. Muito, Então é isso, muito obrigado pela sua participação. Eu vou, em primeiro lugar, atender ao senador Magno Malta. Muito obrigado pela sua pergunta. E o senhor abordou vários temas. A senadora Lisiane tem razão do ponto de vista regimental. É claro que muitos dos temas aqui trazidos
estão fora do escopo do requerimento. Não obstante isso, em respeito a essa comissão e aos meus colegas senadores, eu irei tentar responder, embora haja, de fato, às vezes, alguma dificuldade até de entender o que foi perguntado. Mas, no caso do senhor, foi muito claro 3 pontos principais. O primeiro sobre liberdade de expressão. Eu lembro a Vossa Excelência que a liberdade de expressão, como qualquer valor constitucional, é regrado, ou seja, ele não é um valor em si absoluto. E é óbvio que o senhor lembra, porque inclusive relatou várias matérias de segurança na Câmara, no Senado, que existe o Código Penal. Então, não existe liberdade de expressão para quem comete crimes. Há tipos penais específicos, por exemplo, relativo à apologia de crime, incitação à prática criminosa, ou mesmo cometimento de crimes contra a honra. Este Congresso, inclusive com a presença de muitos dos que aqui estão, votou a lei sobre terrorismo, votou a lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, é óbvio que a existência de crimes exclui a chamada liberdade de expressão. A segunda pergunta que o senhor faz é sobre CACs. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. Ora, é claro que em relação aos CACs também ocorreu isso. Infelizmente, como o senhor mencionou, criminosos viraram CACs e CACs também se associaram a práticas criminosas. E por isso têm ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. E essa é a razão principal pela qual nós temos realizado essas operações. Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas. Vossa Excelência, então é disso que nós... Posso, presidente? Não é interpelação, nada. Não, vamos só garantir a palavra do ministro. No final da fala dele, eu posso... O senhor pode me dar um minutinho? Não, mas no final da fala dele. Eu vi 30 minutos. Eu acho que eu posso falar 5, pelo menos, se o senhor permitir. Obrigado. Então, em relação aos CACs, é essa situação. E armas nós estamos aprendendo. Todos os dias, inclusive, o senhor pode olhar nos perfis na internet, há operações de apreensão de armas ilegais dessas organizações criminosas, grandes, pequenas, médias e assim sucessivamente. E isso envolve, infelizmente, alguns CACs que estão fornecendo, alguns, não são todos, fornecendo armas para o crime organizado. Finalmente, senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia e os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Em relação, portanto, a essas plataformas tecnológicas, é claro que é necessário uma regulação. É óbvio, porque todas as atividades humanas o são. E quando o senhor pergunta, não, mas o Congresso exerce o monopólio regulatório. Não, não exerce. Está na Constituição. São 3 poderes.
3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 3 exercem função normativa. Os 3. Está na Constituição. Artigo 2º, artigo 84, artigo 87. Quando o Congresso, me referindo a 84 e 87, é o Poder Executivo, quando o Supremo julga uma ação de controle concentrado, ele exerce uma função chamada de legislador negativo. E quando ele fixa a interpretação conforme a Constituição, ele exerce uma função chamada de legislador positivo. Isso está assentado em doutrina do direito constitucional no mundo há muitas décadas. Então, quando eu digo que a função regulatória não é exercida apenas pelo Congresso, eu estou afirmando aquilo que a Constituição define como os 3 poderes do Estado. Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, a DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020, o julgamento, se não falha a memória. Foi em junho, foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, sim. A confirmação da liminar do ministro Fachin. Sim, isso é verdade. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim: dos últimos 5 anos, morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pela utilidade policial e não aconteceu. Senador Flávio, o ministro está com a palavra. É só isso. O ministro está Mas com a palavra. para ajudá-lo no raciocínio, Não, que ele está levando para o lado que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam, eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vambora, no seu fechado. Facebook, Combinado. no seu Instagram. Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional, mas que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá, como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à Polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual, reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro, oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói, fazer uma ação junto com a Prefeitura relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belford Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Então, nós temos muitas ações lá em parceria com o governo estadual, com prefeituras, e é um problema, como o senhor sabe, crônico, tanto que o senhor citou o dado dos últimos 5 anos. Em relação à DPF... Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Eu estou, obviamente, que a matéria está judicializada, a liminar deferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação entre o Supremo, o governo do Rio, o governo federal tem participado e me parece ser o melhor caminho. Finalmente, mas me coloco à disposição para aprofundar, eu sei que o tempo está esgotado, em relação ao último senador. Do que eu consegui entender, ele fala, a Força Nacional foi dispensada. Não, não foi dispensada, é o contrário do que o senhor afirma. Relatório da BIM, eu recebi relatório da BIM, eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá.
Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer, que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto, a exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence.